Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Então vamos para a nossa segunda aula do curso, né? Então aqui eu estou abrindo os slides de aula e hoje a gente vai falar sobre custo de vida, ok? Mas antes de começar a aula propriamente dita, eu gostaria de dar alguns recados para vocês, principalmente com relação aos seminários, né? Então houve muita dúvida, né? Muitos alunos me escreveram e eu gostaria de esclarecer tudo isso agora, tá ok? Para todo mundo, né? Então, eu tô abrindo aqui o slide. Deixa eu só. Tá. Bom, primeiro, conteúdo do seminário. Vocês podem seguir o livro que a gente está seguindo aqui no curso, de Mankell de Introdução à Economia. Mas eu gostaria que vocês complementassem esse conteúdo com fontes que você julgue interessantes, tá? Pertinentes sobre o tópico, tá? Eu queria que você utilizasse dados, tabelas, gráficos para ilustrar aquele tópico. Bom, com relação às datas, eu divulguei lá uma tabela, uma planilha com as datas dos seminários. Mas pode haver alguma postergação de data, não adiantamento, apenas postergação, se houver necessidade. E eu vou avisar vocês, tá? Se for necessário. Bom, os debates, né? Acho que eu não falei muita coisa sobre os debates e ficou muita dúvida aqui, né? Bom, o grupo que for apresentar, eu gostaria que eles fizessem 3 a 5 perguntas para o grupo debatedor com relação aos tópicos principais desse seminário, né? Eu gostaria que vocês deixassem as mensagens principais através dessas perguntas. Então, o grupo que for debater, eu gostaria que ele viesse pronto, que eles tenham pelo menos lido o capítulo de introdução à economia com relação àquele tópico, tá? E o grupo que for apresentar, faça perguntas também com relação àquilo que está no livro Mankell, tá? Se você pode complementar a apresentação com outras coisas, né? Mas eu gostaria que as perguntas que você fizer para o outro grupo, para o debatedor, que fosse relativo ou ao que você apresentou ou aquilo que estiver dentro do livro de introdução à economia. Com relação ao grupo que for debater, eu gostaria que também vocês fizessem 3 a 5 perguntas com relação a partes do seminário que não ficaram claras, né? De repente o grupo passou muito rápido num tópico que você acha que é importante para todos os alunos. Então eu gostaria que você retomasse aquele tópico que você acha que deve ser enfatizado e que talvez o grupo do seminário o grupo apresentador não tenha enfatizado, tá? Então é isso. Bom, as datas, o primeiro seminário vai ser no dia 9 para o noturno, 10 de setembro para o vespertino. Então vão ter 2 grupos aqui na data do noturno, o apresentador e o debatedor, e o do vespertino também, o apresentador e o debatedor. Tá? Então, por que existem diferentes índices de preço? Discutir os principais índices de preço utilizados no Brasil. Tá? Então, tudo que você acha interessante com relação ao tópico de índice de preço, você pode apresentar, colocar aqui, complementar a minha aula, que também é sobre isso, né, no dia de hoje, tá? Tudo aquilo que você acha que eu falei muito rápido, que não ficou muito claro, eu queria que você melhorasse, tá? Para que todos os alunos aprendam de uma forma muito completa, né, e mais fácil o que está sendo dito aqui, tá ok? Bom, macroeconomia. A gente viu na aula passada que ela estuda economia agregada, economia como um todo. Então a gente está agregando todos os consumidores, agregando todas as firmas e vendo o resultado econômico, tá? Bom, a gente viu que a partir da crise de 29 houve a necessidade de se estudar o impacto de políticas macroeconômicas na economia. Por quê? Até então, até a crise de 29, acreditava-se que os mercados se autorregulavam, tá? Era como se existisse uma mão invisível que estaria regulando os mercados, ou seja, os consumidores e as firmas agindo por si só, pelo interesse próprio deles, levariam ao equilíbrio que seria ótimo. Todo mundo estaria com um bem-estar socioeconômico adequado, fruto desse equilíbrio automático, tá? Mas isso não era verdade. A crise de 29 mostrou pela primeira vez, colocou em xeque esse equilíbrio liberal. Então, o desempenho da economia a gente estuda através de uma medida única que é o PIB, que é a renda ou despesa total da economia. O PIB que a gente viu é o valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos num país num determinado período de tempo, né? Então, o valor do PIB total, a renda, é a renda total da economia, o valor de tudo aquilo que foi produzido naquele ano. E
essa renda vai virar despesa. De que forma? Ou despesa de consumo das famílias, ou investimento produtivo, né, pelas empresas, ou gastos do governo, ou exportações líquidas, tá? E por que a gente estudou o deflacionamento desse PIB? Bom, se o PIB cresce de um ano para o outro, ou ele está crescendo porque as quantidades de bens e serviços produzidas aumentou, né? Aumentou a quantidade de bens e serviços produzidos, ou porque os preços desses bens e serviços aumentaram, né? Então, a gente quer distinguir o impacto de preços de impacto de variação de quantidade, né? Quando a gente deflaciona o PIB nominal, a gente chega ao PIB real, e o PIB real é uma medida de quantidade produzida, tá? Então, se o PIB real aumentou de um ano para outro, foi porque houve um aumento da quantidade de bens e serviços finais produzidos, tá? Bom, o PIB a gente viu que é um bom indicador de bem-estar, porque com um único valor ele resume muita coisa, né? Mas é um indicador imperfeito, tá? Então a gente lembra que a gente fez a analogia de um bolo? A gente está fazendo um bolo para a sociedade consumir, né? É o PIB, o bolo. Mas a gente gostaria que todo mundo consumisse uma parcela adequada desse bolo, né? Não adianta a gente dar o bolo apenas para 2 indivíduos da economia, né? Então é importante que o bolo seja dividido de uma forma socialmente justa para todo mundo ali dessa economia, tá? Então, você não pode olhar apenas para o PIB para ter uma ideia do bem-estar socioeconômico desse local, desse país, né? Você tem que olhar também para outras medidas, como desigualdade de renda, né? Nível de educação médio, longevidade, acesso a serviços de saúde, há diversas medidas, né, agregadas de bem-estar socioeconômico, tá? Bom, a gente vai focar mais no PIB porque um curso de introdução à economia geralmente tem como enfoque a medida principal, né, por todos os modelos econômicos, que é o próprio PIB, que é o tamanho do bolo, tá? Então, o tamanho do bolo é muito importante, né? Quanto maior o bolo, mais você tem para distribuir. Mas é lógico que a distribuição e outras medidas, né, também são importantes, tá? Bom, pendência de aula. Lembra que a gente viu esse gráfico na aula passada? Eu percebi que houve um corte de áudio quando eu gravei esse gráfico. Então, aqui que é esse gráfico é o crescimento da área do euro, da China, dos Estados Unidos e do Japão. Tá tudo agregado numa linha só, o crescimento dos 4. Mas o crescimento, houve uma mudança de previsão com relação a esse crescimento. Primeiro, em 10 de janeiro, previa-se que o crescimento dessas 4 áreas seria a curva em cinza, tá? Haveria uma pequena queda desse crescimento aqui no primeiro trimestre aqui de 2020. Mas depois foi reestimado esse cenário para a curva em vermelho. Em 26 de fevereiro acreditava-se que a queda seria essa aqui. Depois houve uma nova atualização, acreditava-se que agora a queda seria ainda maior e depois a curva em azul claro, por último, a queda muito maior, né, que ocorreu. Então, ninguém sabia, né, antes da crise começar, qual seria o tamanho do impacto em termos de recessão, né? O tamanho do impacto econômico da crise provocada pelo Covid-19, tá? No final das contas, então, o impacto foi gigantesco e a retomada aqui não suficiente para recompor o tamanho das perdas que a gente teve aqui, tá? Então, era essa a mensagem que eu queria dar de novo para vocês. Bom, eu queria dar essa fala do Mário Draghi, presidente do Banco Central Europeu, de 2012. Então, ele disse o seguinte: Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. Por que ele falou isso em julho de 2012, 26 de julho de 2012? Bom, naquele momento, os investidores acreditavam que a área do euro entraria em colapso, tá? Por que isso? Muitos países estavam com problema de dívida agregada, né? Em muitos era dívida pública agregada e em alguns outros era problema até de dívida privada, do setor privado também estava muito grande, tá? Então a dívida estava muito grande e o problema fiscal muitos investidores acreditavam que o governo desse país não conseguiria honrar a dívida, tá? Então eles emprestaram dinheiro no passado, eles acreditavam que eles não iam conseguir pagar essa dívida, eles dariam um calote nessa dívida, tá?
Então, acreditava-se que a área do euro, a união monetária do euro, entraria em colapso. Mas daí, o presidente do Banco Central deu essa fala para acalmar o ânimo dos investidores, tá? Era muito importante acalmar o ânimo, por quê? Então, naquele momento, todos os investidores estavam apostando contra o euro, o risco de crédito desse país estava altíssimo, tinha aumentado muito, havia grande fuga de capitais desse país, que estava agravando ainda mais a própria crise, tá? E com essa fala aqui, o Banco Central do europeu estava querendo dizer que ele estaria pronto para financiar esses países. Então, não tem problema, o investidor, porque o Banco Central Europeu vai estar pronto para resgatar a dívida pública desses países, não vai ser um problema, tá? Então, estamos aqui para fazer o que for necessário, whatever it takes, tá? E foi essa fala, junto com algumas medidas adotadas pelo Banco Central naquele momento, foram suficientes para acalmar os ânimos de fato, tá? Os investidores, então, passaram a acreditar que o Banco Central Europeu resgataria a dívida desse país. Então, se os governos não tivessem dinheiro para honrar a dívida, o Banco Central Europeu faria um financiamento para esses governos, né? Haveria um repasse de resgate, tá ok? Então, tudo isso foi importante para acalmar os ânimos e evitar conter aquela fuga de capitais. Tá? Então, foi eficaz, tá? Para conter os ânimos. Então, aqui eu queria fazer uma analogia aqui com o que está acontecendo hoje na crise do Covid, né? Então, aqui eu estou usando como referência o livro, tá? Em que há diversos capítulos muito interessantes. Eu vou postar para vocês no Moodle a referência, né? Aqui tá a referência, né? Mas eu vou postar também, eu vou ver se eu consigo postar o link do livro, tá? Mitigating the COVID Economic Crisis. Act fast and do whatever it takes, tá? Do Baldwin e de Mauro, 2020, eles acabaram de publicar esse livro que mostra o papel da política monetária e fiscal para conter a crise, tá? Então, bom, aqui foram necessárias medidas o quê? De isolamento social, né? Por quê? Porque para conter o crescimento do número de casos, tá? Então, aqui era necessário evitar mortes, né? Então, aqui a curva em vermelha, por exemplo, seria o crescimento do número de casos sem medidas de isolamento social. Aqui, nesse gráfico da direita em azul, seria o crescimento do número de casos diários com medidas de isolamento social, lockdowns, quarentenas de pessoas que foram confirmadas com a doença, né? Fechamento de negócios e todas as outras medidas de contenção, tá? Então, aqui você vê que o crescimento do número de casos é muito menor. E por que foram adotadas essas medidas de contenção, tá? Para que o sistema de saúde não ficasse sobrecarregado, tá? Aqui, então, aqui essa linha preta horizontal é o número de leitos hospitalares disponíveis para casos severos, né? Para casos em que a doença evoluiu de uma forma muito, muito grave, tá? Então, aqui o número de leitos disponíveis e você vê que sem medidas de contenção, de isolamento social, você teria esse crescimento do número de casos e aqui esse crescimento tracejado é o crescimento do número de casos graves, tá? Então, o número de casos graves ultrapassaria o número de leito para esses casos graves, tá? O número de leitos hospitalares e levaria a um problema aqui de muitas mortes, porque essas pessoas não puderam ser atendidas pelo sistema de saúde, tá? Já com contenção e isolamento social, você cria uma situação para muitos países, né, em que o número de casos graves, ele cresce, mas não consegue atingir o número de leitos hospitalares disponíveis, né, de uma forma agregada. É lógico que aqui tem uma questão também de desigualdade de acesso a esses leitos, né? A gente sabe que a questão do acesso a convênios de saúde, muitas pessoas não conseguem ter acesso a leitos que não sejam providos pelo sistema público de saúde, né? Então, essa curva aqui é agregada e a gente sabe que isso aqui não reflete a desigualdade de acesso. Pode ser que para muitos, mesmo com isolamento, eles não consigam ter acesso a leitos, né? Mesmo, então, aqui com medidas de isolamento social. Ok? Bom, mas era necessário adotar medidas de isolamento para
conter e para evitar o crescimento muito grande do número de casos graves em relação ao número de leitos disponíveis, né? E o que isso gerou? É aquele gráfico da aula passada, eu quis falar de uma forma mais explícita. Então, aqui aqui a curva em vermelho é o número de casos sem isolamento, e aqui a curva em azul é o número de casos com isolamento, o crescimento. Você vê que o crescimento é muito menor com isolamento, mas o que isso levou? Isso levou a uma recessão econômica muito maior, porque os negócios, muitas firmas ficaram fechadas, o sistema, o comércio, né, ficou fechado por muito tempo, né, e tudo isso levou a uma recessão econômica muito maior, né, empresas aéreas e tudo mais foram à falência, né. E, bom, aqui tá ok? Então aqui a severidade da recessão foi muito maior com o isolamento, tá? E aqui, por que eu queria agora fazer a analogia aqui com a questão da fala do Mário Draghi, né? O nome do livro é, inclusive, Act Fast and Do Whatever It Takes, né? Então, naquele momento, o Mário Draghi falou isso, já exatamente isso, né, na crise do euro. Let's do whatever it takes, né? The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. E aqui é a mesma coisa, os governos têm que fazer whatever it takes, inclusive é o nome do livro. Por que eles têm que fazer whatever it takes? As políticas macroeconômicas têm que fazer whatever it takes para conter a crise. Quais são os choques econômicos que explicam essa crise, né? São os choques de saúde, medidas de contenção e isolamento social, né? E choques de expectativas relacionados à previsão com relação ao fim da crise da retomada econômica, né? Todos esses choques estão impactando, estão tendo esse impacto recessivo de queda do PIB.